mais uma vez. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Do verso 3 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 3 em diante. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, está próxima. Levantando então os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Vamos ao verso 14, 6,14. Quando aqueles homens viram que o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, eu suplico a tua unção e o teu poder para pregar a tua palavra nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Santo Espírito, poder do Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, seja sobre a minha vida agora. Usa os meus sentidos para pregar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo cresça e que eu diminua. Usa os meus sentidos, eu te suplico, Senhor Jesus Cristo. Afasta daqui todo o mal, os inimigos da tua palavra, os inimigos da tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que pelo fogo do Espírito Santo sejam afugentados. Ilumina a nossa mente, Senhor Jesus Cristo. Por meio desta palavra, alimenta o nosso ser, alimenta a nossa alma, traz os nutrientes necessários para a nossa salvação eterna. Te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a todos, alimente a todos que nos assistirem pela plataforma do YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejam agraciados com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos orienta, ó Santo Preceptor. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo, o Santo Espírito. Amém. Muitos eventos estão ocorrendo. Hoje nós estamos com uma agenda em nossa liturgia extremamente carregado e precisamos de que o Espírito Santo esteja interferindo e nos fazendo lembrar de datas importantes, pois estamos no mês da Reforma Protestante e entendemos que constantemente reformas têm que ser feitas em nossa vida. Foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. O batismo com a mensagem da salvação, conduzindo os homens a imergirem nas águas e se levantarem com uma nova confissão de fé, uma nova vida em Cristo Jesus, pela regeneração do sangue e do Espírito Santo. E também para nós cristãos que caminhamos na fé, é muito importante nos lembrarmos, trazermos à memória o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo em prol das nossas vidas. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água que sacia a nossa sede. Ele produz os nutrientes de salvação eterna em nosso ser. Somos criaturas eternas e onde vamos passar a eternidade? Somente pelo Senhor Jesus Cristo existe salvação. Estamos no mês da Reforma Protestante. Temos que fazer reformas. Nos dias de ceia é um belo dia para se fazermos uma reforma, uma faxina pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, abandonarmos os pecados. A igreja precisa de uma reforma, sim. Constantemente precisa de reforma. Na época de Lutero já existiam alguns precursores que estavam analisando como a igreja estava, de certa forma, perdendo o seu foco. Veja que no próprio Senhor Jesus Cristo, aqui nesse texto que nós citamos da multiplicação dos pães, é um ano antes dele ser sacrificado. E o Senhor Jesus Cristo, bem no início do seu ministério, faz uma faxina naquele templo, pois o templo perdeu o foco da adoração, né? Nós vemos lá atividades de cambistas,
e vendiam um cordeiro por 5 vezes mais o valor, né? E o aparelho sacerdotal, os sacerdotes ali faziam vista grossa a todas aquelas atividades ilícitas ali. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, extremamente irado com todas as ilicitudes praticadas dentro da casa do seu pai, ele vai lá e arranca-os para fora e causa indignação com os hipócritas que controlavam todas aquelas atividades que desagradavam ao Senhor dentro do templo. Reformas precisam ser praticadas. Veja algo interessante, eu estava vendo uma notícia rápida, que na Catedral de Wittenberg, onde Lutero ali fixou as 95 teses, demonstrando que a igreja necessitava urgentemente de uma reforma, e que com certeza após essa reforma colocou a Alemanha como uma grande potência da Europa. Vemos que a reforma trouxe grande crescimento, nutriu os valores para formar a Constituição. Vemos que a cultura judaico-cristã, quando ela é valorizada, ela produz valores, ela traz prosperidade em todos os aspectos para a vida das pessoas, dos crentes em especial. Mas veja que a corrupção, os infiltrados vão aliciando e corrompendo as estruturas da igreja, e nós vemos que existem hoje lideranças dentro de certas denominações que são extremamente incompetentes e agem mais em prol do diabo do que da expansão do reino do Senhor Jesus Cristo. Perderam o foco que foi ensinado aos discípulos e aos apóstolos pelo Senhor Jesus Cristo. Recentemente eu fiquei sabendo que na catedral lá de Wittenberg, poucas pessoas assim visitam nos cultos pela manhã. Chegou-se uma filmagem lá onde haviam 8 pessoas assistindo ali, cultuando na catedral de Wittenberg, na Alemanha. Às vezes acho que até o apóstolo, não estou aqui julgando o bispo que comanda aquela igreja, não sou juiz, mas as pessoas já cientes de todo aquele mecanicismo, tão acostumadas, somente 8 pessoas ali frequentavam. Mas com os avanços da tecnologia, das IAs, das inteligências artificiais, eles criaram ali uma imagem holográfica, um pastor virtual com uma mensagem perfeita trazida pela inteligência artificial, e logo os 8 se multiplicaram aos milhares, né? 1000%. Ali estavam mais de 800 pessoas lotando a catedral de Wittenberg, na Alemanha, para assistir o pastor virtual. Veja a influência das tecnologias de Guerra nas Estrelas, né? Com os personagens lá daquele filme satânico, né? Onde eles podem se comunicar de pontos diversos da galáxia através de imagens holográficas, né? Coisa terrível, né? Numa outra mensagem nós abordaremos acerca desta infiltração e da necessidade. Temos que ter um equilíbrio sobre as tendências que muitas vezes são trazidas do mundo, da cultura, das tecnologias para dentro da igreja. E muitas vezes isso gera algo terrível, principalmente na condição dos pastores, que às vezes caem na preguiça, na letargia e na preguiça, e não utilizam-se mais da leitura da Bíblia e de muitos documentos bons, de auxílios muito bons, catalogados, e passam a utilizar-se tão somente de tecnologias para reproduzirem mensagem e trazerem as massas para dentro da igreja. É muito importante hoje nesta mensagem nós falarmos sobre o pão vivo que desceu do céu, o verdadeiro alimento que desceu do céu. Como eu disse, vemos o Senhor Jesus Cristo aí, próximo ao mar de Tiberíades, o mar da Galileia, que recebeu um novo nome em homenagem a Tibério, o imperador romano Tiberíades. E vemos as grandes massas, as multidões atrás do Senhor Jesus Cristo, em busca de receberem pão, em busca de receberem sinais. Certamente, por meio de todos estes sinais, de provisões, eu acredito que não foram somente 2 multiplicações de pães que o Senhor realizou muito mais milagres semelhantes a esse, porque o povo estava atrás de pão. Especificamente, João faz questão de destacar a necessidade do pão físico.
que o povo tinha naquela época, trazendo a memória, pois ainda estava bem fresquinho na mente deles essa questão de pão que Moisés ali no Sinai, na peregrinação do deserto, trouxe por meio do povo, pois ele conduzia o povo ali na peregrinação, e a nuvem, que era a presença do grande Eu Sou, ali concedia os floquinhos logo pela manhã, que eram o maná, e eles assim saciavam a sua fome. Veja no capítulo 6, verso 1. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque vira seus sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. No verso 4, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então vemos que o Senhor Jesus Cristo realizava sinais, e esses sinais atraíam as multidões. O Senhor Jesus Cristo foi bem enfático em dizer que uma das formas de identificarmos se os sinais são verdadeiros, de que estão ocorrendo sinais, é a aglomeração. Ele utilizou o exemplo do cadáver que atrai algumas aves de rapina, os abutres. Sabemos que quando há ali uma carniça, ali estarão as aves, né? Quando vemos fumaça, é um identificador de que há fogo, algo sendo aquecido, algo queimando. Então vemos que as grandes multidões aglomeravam atrás do Senhor Jesus Cristo, porque de boca a boca, de ouvido a ouvido, eles estavam ali ouvindo e aglomerando, e querendo constatar com seus próprios olhos, com seus próprios ouvidos, o que o Senhor Jesus Cristo realizava, pois ele determinava e os sinais ocorriam. As enfermidades eram assim repreendidas, espíritos imundos repelidos, enfermidades eram assim sanadas, provisões eram trazidas, sinais mirabolantes de até a morte sendo vencida, pois o Senhor ressuscitava mortos. Pessoas sem esperança agora encontravam esperança com a mensagem, com a palavra. O pão vivo estava alimentando o povo. E esses sinais são identificadores que comprovavam que ele é o Messias. Existiam várias profecias lá no passado, como é citado no 6,30, João 6,30, isso é lembrado. Moisés falou de um profeta que haveria de vir semelhante a ele, que traria provisão de pão para o povo e orientação por meio de palavra da parte de Deus para o povo. O profeta, aquele que haveria de vir, era o Messias, e ele tinha que ser Messias profeta, Messias sacerdote e Messias condutor. E tudo isso estava enquadrado, era inerente do caráter do Filho de Deus, um grande profeta, o Messias Salvador, o Todo-Poderoso e orientador do povo de Israel. Veja que ele faz questão de destacar também algo muito importante. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo aqui, na sua onisciência, ele teve essa visão, que ele precisava não somente arrebanhar o povo de Deus, né, os judeus, mas ele também tinha que arrebanhar os prosélitos, aqueles que haviam se convertido ao judaísmo e que eram de regiões distantes, mas que em épocas de festa, como em Pães Asmos, Páscoa, Primícia e Pentecostes, eles se deslocavam em grandes levas migratórias ali, em peregrinação para Jerusalém. Então que quando esses peregrinos vinham ali naquela região, a rádio peão começava assim a disseminar, a proclamar: olha, tem um tal de Jesus de Nazaré aí, este homem é o Messias, ele é um grande profeta, ele realiza sinais, ele fala e as coisas acontecem, ele fala e traz à existência aquilo que não existe, ele cura, dá visão aos cegos, cura leprosos, ressuscita mortos, ele produz pão, é bem parecido com Moisés, alguém semelhante a Moisés, alguém semelhante a Elias. Será que Elias voltou novamente? Ele que um dia foi arrebatado, Elias, será que ele voltou novamente? Então o Senhor Jesus Cristo aqui, ele está observando
Ele está atento, nada foge ao seu conhecimento, e Ele está atento a essas necessidades, a necessidade da grande multidão que o acompanhava. Imagine que o Senhor Jesus Cristo não tinha mais descanso. Imagine que talvez Ele procurasse, depois de um grande evento, onde multidões se aglomeravam e realizavam sinais, o corpo do Senhor Jesus Cristo estava cansado, os discípulos também estavam muito exaustos e cansados, mas a multidão começava a percorrer embarcações. Se o Senhor Jesus Cristo cruzasse o mar, vinham embarcações. Quem tinha condição de se deslocar atrás do Senhor Jesus Cristo com embarcações ia. Outras multidões tentavam, se o Senhor Jesus Cristo vai cruzar o mar, vamos rodear o mar. E as peregrinações, as multidões assim acompanhavam ao Senhor Jesus Cristo. Tudo isso trazendo a mentalidade daquele povo, uma grande multidão que seguia Moisés. Isso é lembrado, né? Eu vou citar isso mais para o final da mensagem, mas veja que no verso 6, 30, perguntaram-lhe então: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti que realizas? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Então eles tinham isso na mentalidade, né? Um outro profeta, a profecia está se cumprindo. Deuteronômio 18 está se cumprindo diante dos nossos olhos. Vamos seguir. Mas será que verdadeiramente o fato de seguir o Senhor Jesus Cristo simplesmente pelo interesse em nossas curas, na solução dos nossos problemas, isso é um indicador de que há confirmação de salvação? Se continuarmos lendo o texto de João, neste capítulo 6, aquele é um capítulo extremamente longo, nós vemos que essa multidão vai ser repreendida e censurada pelo Senhor Jesus Cristo, pois eles ainda não haviam compreendido na totalidade o que é o verdadeiro pão descido do céu. Veja que o Senhor Jesus Cristo está também próximo de uma época de celebração de pães asmos e de Páscoa que era celebrada conjuntamente. Isso indicando também que ele haveria de estar associando ele como pão vivo que desceu do céu, e depois ele vai continuar aí no texto de João 6, indicando que a necessidade de comer da sua carne, beber do seu sangue. Palavras que talvez sejam muito fortes e às vezes profundas, e uma mente encegueirada, mesmo sendo povo de Deus e encegueirado, pode-se haver uma compreensão, pois se faziam pontos, mas a palavra de Deus, em Moisés a lei proibia comer sangue, a antropofagia, canibalismo, nosso Deus nunca aceitou sacrifícios humanos. Que mensagem é essa de comer a sua carne e beber do seu sangue? O Senhor Jesus Cristo tinha uma finalidade em verdadeiramente comer do pão vivo que desceu do céu. Em João 6,35, Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Ele indicou que pela fé, se tomarmos posse desta palavra, deste pão vivo que desceu do céu, nós jamais passaremos fome, nós jamais passaremos necessidade. A sua palavra, a sua essência de vida em nossa vida, produz nutrientes necessários para fornecer a salvação eterna à nossa vida. Temos que fazer um contraste sobre a necessidade de pão que temos com aquilo que a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nos oferece. Como vemos hoje, o país se encontra numa situação difícil, pois o agronegócio parece que está sendo sabotado, o aumento dos impostos está encarecendo o preço dos produtos alimentícios, e já estamos vendo aí a chamada reduflação. E o que é a reduflação, né?
Num simples exemplo, lá você comprava uma caixinha de bis, de chocolate, com 2 fileiras de chocolate, e agora você encontra pelo mesmo preço somente uma carreira, uma fileira de chocolate bis pelo mesmo preço. E aí tem algumas autoridades governamentais que dizem que não está ocorrendo inflação, pois os preços continuam o mesmo. Mentira, né? Reduziram o peso e a quantidade do produto, vendendo pelo mesmo preço de quando eram 2 fileiras de produto. Era mais pesado, tinham mais unidades de produto. Então nós vemos hoje o sistema governamental utilizando uma matemática, uma contabilidade errônea que nunca funcionou bem no mundo. Sempre gerou fome e escassez, onde esta ideologia foi implantada. Fome e miséria já estão implementadas em algumas nações que adotaram esse sistema ideológico errado, do lado das trevas, né? E nós já vemos fome e escassez. Nunca se viu tantos mendigos como hoje. Por quê? Pela questão do aumento de impostos sobre a vida das pessoas, inibindo a capacidade produtiva, inibindo o empreendedorismo, gerando desemprego e por aí vai. São catástrofes. E aí nós vemos a ciência tentar cumprir esse papel. Vamos tentar aí criar alimentos. Tem toda uma agenda transhumanista, né? Hoje vamos criar algumas vá.si.na, né? Injetar, inocular na veia das pessoas. Quem sabe esses nanobots não tornarão os seres humanos invulneráveis às doenças. Talvez você já viu o que eu estou falando lá no filme do Homem de Ferro, né? Que já morreu, mas ele tem uma tecnologia no peito dele, né? Que produz a eternidade. Ele não morre mais porque ele tem uma tecnologia transhumanista em seu corpo. Tecnologia, ciência, magia no corpo humano para produzir eternidade, né? Acho que João, ele viu essas cenas quando ele disse que alguns pedirão a morte e a morte fugirá deles, né? As pessoas vão tentar fugir e não vão cumprir, não vão conseguir, vão tentar morrer e não vão conseguir morrer porque introduziram essas tecnologias, né? Um grande cristão, aí um professor de teologia, ele nos ensina: permaneçam humanos, porque muitos vão colocar o sinal, né? Como diz Daniel, vai haver a junção do ferro com o barro. Nós somos de barro, né? Nós viemos do pó da terra, ao pó retornaremos. Mas as pessoas vão colocar a tecnologia do ferro no corpo para poder viver eternamente e cairão no engodo. Quem não tiver o sinal na sua mão, na sua testa, não comprará e nem venderá. Tudo isso por conta das pessoas buscarem a solução para os seus problemas. Tem até uma coisa meio diabólica que envolve aí a romantização dos vampiros, dos Dráculas, né? Vemos aí que a falsa mensagem do Drácula, por meio ali da mordida, da bebida do Sam.G, né? Vai fornecer uma falsa vida eterna, uma falsa eternidade. A pessoa está morta e continua morta eternamente e vai morrer eternamente. E tem gente aí que busca essa filosofia esotérica maligna, né? Veja como falsas propostas de solução para a vida eterna são trazidas pelo entretenimento, pela ciência, pelas políticas governamentais, tudo isso buscando. Mas é um terrível engodo, porque isso leva à destruição. O Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele disse: eu não sou deste mundo, eu não sou deste mundo. E o que Ele vem nos trazer verdadeiramente é a vida. Veja algo maravilhoso, que na passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 3. Então o diabo lhe disse: se tu és o filho de Deus, ordena esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá. No outro evangelho, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que provém de Deus, que vem da boca de Deus. A palavra de Deus é vida. Deus disse: haja luz,
E naquele ambiente de treva e de caos, a terra começou a ser reconstruída depois de um grande reset de destruição. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e começou a reconstruir. O Senhor Jesus Cristo, por sua palavra, determinava a cura e a restauração, e as pessoas agora eram restabelecidas com corpos perfeitos. Veja que o Senhor Jesus Cristo disse a Lázaro, né, que já estava ali embalsamado, já estava ali envolto, já colocado dentro ali do seu local de sepulcro, e o Senhor Jesus Cristo o chama pelo nome, após a pedra ter sido rolada, e ele vem à vida. Logo indicamos, já começamos a compreender que o Senhor Jesus Cristo, quando desmonta Satanás, quando o Espírito Santo leva o Senhor Jesus Cristo para ser provado ali no deserto durante 40 dias, o Senhor Jesus Cristo vem nos mostrar que pelo poder da palavra, pela compreensão que temos da verdade em nosso ser, alimentando a nossa fé, nós poderemos viver eternamente pela palavra de Deus. A fome que o corpo físico do Senhor Jesus Cristo estava sentindo era realmente muito grande. E ele, sendo o Filho de Deus, ele poderia ter transformado pedras em pães e saciado a sua fome. Mas o que o Senhor Jesus Cristo fala? Nem só de pão o homem viverá. Porque o que vemos nos dias de hoje são pessoas buscando o corpo perfeito, numa indústria de vaidade. As pessoas numa sexta-feira comendo até e bebendo, comendo, tentando saciar e aliviar ali algum espírito que está dentro de si, que busca de forma com muita sanha, com muita gana, a vaidade do corpo, as necessidades carnais sexuais e tantas outras obsessões que a natureza humana é propensa. Mas depois vem o vazio, depois vem a consequência, depois vem as enfermidades, tanto as DSTs, como também as enfermidades emocionais, e principalmente na vida das mulheres que se dedicam a tentar saciar a carne e a ganhar muito dinheiro, há muita fome e gana por dinheiro. É a obsessão que leva à destruição. Paulo fala que existem dois cães dentro de nós. Qual cão vai vencer? Né? Se você for propenso a alimentar tudo que a sua carne quer, você vai partir para a destruição e a morte. Mas se você alimentar o Espírito com a palavra de Deus, você vai tomar posse disso. Veja que o Senhor Jesus Cristo está ali no deserto, que às vezes o Espírito Santo também, como levou o Filho de Deus, nos leva a atravessar regiões desérticas. E o que sobrevive no deserto? Nós perdemos a esperança. E aí tentamos negociar. Isso é terrível, quando o Espírito Santo nos leva a desempenhar a mesma fé que o Senhor Jesus Cristo, em viver das provisões, viver milagrosamente. A pessoa negocia o valor e aí que cai na armadilha, né? Na armadilha, e pode ficar entrelaçado e pode às vezes não terminar, não ser aprovado, não passar pelo deserto, ficar pelo deserto, como nos diz 1 Coríntios 10, como podemos constatar, os filhos de Coré, a terra se abriu, eles foram tragados no inferno. Grande parte daquela população de uma certa idade não entraram na terra prometida, nem Moisés entrou na terra prometida. Então temos que ter cuidado com aquilo que verdadeiramente desejamos. Veja que o povo aqui está tentando entrar numa condição, queremos pão diário, fresquinho. Poxa, pensando bem, aquele povo atravessando o deserto lá, e todo dia de manhã tinha um pãozinho. Opa, tá bom demais, não precisaremos trabalhar, não precisaremos mais labutar. Vamos agora seguir esse Jesus aí, vamos torná-lo rei, e nós vamos ter pão de graça. Nós vemos que tudo isso é censurado. O Senhor Jesus Cristo, ele desmonta as ambições, porque a princípio aqui no capítulo 6, ele vem e oferece uma multiplicação de pães, ele vai saciar a fome do povo, mas depois ele vai repreender toda essa multidão aí, porque o povo ainda não entendeu que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água que sacia a sede.
como está no 6,35. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a orientação. Ele é o nutriente necessário que nós temos que alimentar pela fé para vivermos eternamente. Veja, época de Páscoa. O Senhor está ensinando. Ou seja, está preparando o povo para ser como um pão asmo, pão sem pecado. Todos os que estavam guardados dentro de casa ali, celebrando a Páscoa, na primeira Páscoa, em santificação, comendo pães sem fermento. Fermento representa pecado, o pecado do Egito. Em santificação, comendo pães asmos, com a carne do cordeiro, com ervas amargas, tá? Com sangue do cordeiro cobrindo as vergas da porta. Estes foram salvos do Abadom, do destruidor. Entendamos que tudo isso está na mente do Senhor Jesus Cristo quando Ele oferece o grande ensinamento que está aqui no capítulo 6. Veja no verso 5. Levantando então os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para que comam? Isso é muito interessante. Imagine que todos os discípulos, até mesmo Judas, participou ali vendo os sinais, viu outras multiplicações, outros sinais de provisões, o Senhor Jesus Cristo dando ordem aos elementais, a fogo, terra, água e vento, o Senhor dando ordens, mostrando que Ele tem todo o poder, castas demoníacas sendo repelidas da vida das pessoas, enfermidades sendo curadas. E aí, dentre os 12 ali, o Filipe é provado, pois o Senhor olha para Filipe e faz um questionamento, né? Levantando os olhos e vendo aquela multidão necessitada de pão, cansada, exausta, arrastando os enfermos, precisando de um sinal, de uma resposta, buscando solução dos seus problemas. E aí Jesus olha para Filipe, porque quando nós analisamos a cidade de cada um dos discípulos ali, nós vemos que o Filipe era da região de Betsaida ali. E aí é como se Jesus estivesse perguntando, né? Onde é que se confecciona pão aqui, ô Filipe? Você que morava na região, né? Geralmente os moradores mais velhos de uma região, você pergunta: onde é que fica ali a marcenaria? Onde é que fica a sapataria? Onde fica ali a serralheria? Geralmente os moradores mais velhos sabem onde ficam, no local exato, né? Então Jesus aponta para Filipe e pergunta. E aí muitas vezes o Senhor Jesus Cristo pergunta para nós, principalmente quando o Espírito Santo está nos levando para o deserto. E agora, Filipe, o que vamos fazer? Talvez outros ficaram quietinhos ali, meu Deus, né? O Senhor Jesus Cristo sempre faz, né? Mas eu vou falar, deixa eu ficar quietinho. Não vou dar uma de Pedro, né? Não que Pedro não tivesse realizado isso ainda, né? Ele vai realizar mais à frente. Mas eu vou falar e depois o mestre me corrige, né?